I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny you're half of mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, you're a waitress, all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, you're a waitress, all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor. Aleluias. Pelo seu imenso amor. Glória a Jesus. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. A paz de Cristo, igreja. Bom estarmos aqui reunidos na presença do Senhor para render a Ele louvores e ações de graças por todos os benefícios que Ele nos tem prestado. Você confirma isso dizendo amém? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Independente de como você esteja na noite desse dia, quer triste, quer alegre,
qualquer enfermo, louve ao Senhor porque você está respirando. E há uma grande possibilidade de um grande milagre se manifestar sobre o seu viver. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Você que está com a sua máscara, deixa ela no seu ladinho. Se você tiver dificuldade na hora de cantar, você pode deixar ela de uma forma que você fique livre para cantar, mas deixa ela de uma forma prática, para que fique evidenciado a todos que porventura dentre esse lugar, a nossa preocupação com os cuidados devidos nesse período tão frágil e tão difícil que passa o nosso país, não só o nosso país, mas como todo o mundo. Amém, povo de Deus? Senhor, cantaremos louvores a Ti, daremos ao Senhor o nosso melhor. Abba, como é bom cantar para Ti. Que o nosso louvor possa chegar até o trono da Tua glória, com um cheiro suave, agradável. Cantaremos para o Senhor. Cantaremos para o Senhor. E que tudo venha a ser conforme a Tua vontade e Teu querer, no nome santo de Jesus. E toda a igreja diga: vamos adorar o Senhor. Dê uma salva de palmas com glória a Deus. Aleluia, Deus está aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Saúdo você também que está nos assistindo. Seja bem-vindo a este culto. Agora é um momento de adoração, mas antes eu gostaria de perguntar se você já deu a paz do Senhor para esse irmão que está próximo de você. Se você não o conhece, fala prazer. Seja bem-vindo. Amém. Esse é um momento, irmãos, muito importante, um momento único ao qual você pode se declarar para o seu Deus, se declarar para o seu amor, aquele que deu a vida por você. Então, use essa oportunidade, não desperdice, se declare para Deus, diga o quanto você o ama e o que você veio fazer aqui nessa noite. Adorá-lo? Então o adore. Amém? Glória a Deus. Seja exaltado e engrandecido nessa noite, Deus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, eu sei, me amas, estás presente, Tu estás nesse lugar, Senhor, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me ser. O véu se rasgou, diga.
O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. E quando tudo, diga, se acabar, se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, eu sei, me amas. Diga mais uma vez, prostro-me. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada irá me separar. Nada irá me separar. Eu sou pequeno, eu sou aprendiz. Eu creio que nada irá me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Diga o nome dele. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Deus entregou o seu único filho, por amor de nós, para que nós tivéssemos vida eterna, uma vida de felicidade, uma vida de oportunidade. E muitas vezes nós desperdiçamos o tempo de adorá-lo. Ele sim nos amou, Ele sim nos amou com um perfeito amor. Ele se entregou por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Eu te adoro, Deus, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, aleluia, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Diga, o nome de Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome. Ele cura as feridas. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode dizer comigo, há poder? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram o teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo Ele é. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram o teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Eu não mereço, mas sim, o nome de Jesus. O nome de
Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Alguém ainda não entendeu? Alguém ainda não entendeu que há poder no nome de Jesus? Que todo o poder está em suas mãos. Não se limite ao seu Deus, querido. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Então nessa hora, se você precisa de cura, coloque a mão sobre o local. Ou se você não puder colocar a mão, leve o seu pensamento e declare: poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia. O meu rei. Aleluia. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. E receba a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Seja exaltado, seja engrandecido. Dê uma salva de palmas para Deus. Aleluia. Só 3 crentes dando glória a Deus, aleluia. Então só 3 crentes adoraram e o restante ficou em dúvida se foi bom o show. Não. Então, vou dar a você a oportunidade para dar um glória a Deus, aleluia. Aleluia! Dê a melhor salva de palmas com glória a Deus, aleluia. Você em casa também. Ô glória! Irmão, não tem quarentena no céu não. No céu tem barulho, muito barulho. Chega para cá, meu evangelista. Deus abençoe. Isaías 55, leitura oficial desta noite. Após essa leitura, faremos uma oração e ouviremos a palavra de Deus ministrada por esse exímio servo do Senhor, nosso amigo evangelista Leandro. Está completando mais um ano de vida hoje. Olha aí. Tinha tudo para dizer assim: não, pastor, não vai dar porque é meu aniversário. Eu falei: não, eu vou estar aí, pastor. Ele está aqui com a gente. Deus te abençoe, meu amigo. Aleluia. Olha aí, olha o que te digo. Olha aí, um presentão para ele, um jantar, né? Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Isaías 55, abra sua Bíblia. Glória a Jesus. E você tem toda a liberdade de glorificar a Deus. Nova Vida Ebenezer é uma igreja pentecostal. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus renova, batiza com fogo, que Jesus breve virá buscar a sua igreja. Então você tem toda a liberdade de se alegrar no Senhor que está entre nós. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firme beneficência de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te
glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos ler mais uma vez o verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo pensamentos, os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Obrigado, meu Senhor, por tua bondade, graça e misericórdia. Obrigado pela oportunidade de cantarmos louvores para ti, pois os mortos não podem cantar, só os vivos podem entoar louvores e cânticos espirituais a ti, Rei da Glória. Oh, aleluias! Obrigado por esse texto extraordinário que expressa a sua maravilha, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão. Que um apelo qual foi feito pelo Senhor possa adentrar aos corações, e os que estão ainda resistentes, Senhor, aleluia, ao teu reino, se aquebrantem, se humilhem e voltem para ti, porque tu é misericordioso e um Deus muito amável. Deus da glória, e nesta oportunidade oramos por todos os que estão com situações dificílimas, denominada por nós causas impossíveis, porque para ti nada é impossível. Deus, tu é o dono do ouro, da prata, tu é o dono, Senhor, de todas as coisas, tu é o dono da vida, é o dono da morte. Tu, Senhor, traz à existência o que não existe e tem poder de fazer com que o que já existe deixe de existir, conforme a medida da fé. E a tua santa vontade, Pai, venha ao milagre na vida de cada um dos nossos irmãos, que se humilham diante do Pai, lhe pedindo socorro. Estas são as súplicas e petições que damos a ti, no nome de Jesus. Teu servo nos ministrará a tua palavra, e por certo tu já colocaste ao coração do teu servo o que precisamos ouvir nesta noite, e que seja tudo, Pai, conforme a tua vontade, que os corações estejam prontos e aptos a lhe ouvir, e toda a igreja diga amém. Dê uma salva de palmas com glória a Deus, aleluia. Evangelista Leandro, com a oportunidade, Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe. Paz do Senhor para os irmãos. Uma alegria estar aqui, irmãos. Eu me sinto muito à vontade aqui na Ebenezer. Como o pastor Henrique está falando, é a nossa casa, né, irmã? Nossa casa. Quero agradecer a Deus também por mais um ano de vida. 3.7 pela misericórdia de Deus. Deus é bom, né, irmãos? E pelo menos aí 20 anos de casa de Deus, irmão. Já deu para saber um pouquinho quem é Jesus, né? 20 anos já dá, né, pastor? Pelo menos um pouquinho. Então, irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos. A última vez que estivemos aqui foi domingo passado, foi isso, pastor? E hoje eu quero aqui, irmãos, dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando aqui. E esse assunto sempre me empolgou, irmãos, sempre me empolgou. Confesso para os irmãos que eu não sou expert em escatologia. Eu tenho formação em bacharel em teologia, irmãos, mas a escatologia eu aprendi ouvindo, né, os nossos pais e pesquisando, irmãos. Sou um tipo de autodidata, tá? Os irmãos não me considerem como esses grandões aí, como alguns dizem. Então a gente busca, a gente entende, tem muita coisa. Eu tenho uma mente muito ensinável e a gente precisa ter uma mente ensinável. Tem coisas que eu amadureci, né? E já não sou assim tão ousado em afirmar, tá? Porque eu aprendi que uma coisa que nós temos que respeitar da Bíblia Sagrada é o tal do sigilo. Que existem coisas que Deus resolveu trancar pela porta de dentro, irmão. E falou que ninguém pode abrir. E porta que Deus fecha, irmão, ninguém abre, não é verdade? E o problema de muita da nossa geração é que quer arrombar uma porta que Deus trancou por dentro. Aí acabam
se equivocando nas suas teologias, acabam deixando as pessoas confusas, e só Jesus vai ter misericórdia. Então, o tema que eu vou falar aqui, infelizmente, hoje está sendo polêmico, não para todos. Eu acredito que o contexto não é o contexto daqui, mas a internet, ela nos abençoou muito, né, irmãos? Eu vim da geração ainda que não se usava tanto internet, era o CD, DVD, fita cassete. Quem pegou essa época aqui, irmão? Aí depois vem a internet, todo mundo tá acessando, e você acabou conhecendo outras igrejas, você acabou conhecendo outras visões, né? Não estou falando que antigamente você não tinha conhecido, mas hoje a oportunidade é maior. E nisso, do ponto de vista escatológico, acabamos conhecendo outras visões de forma assim, mais precisa. O problema é que muitas pessoas estão confusas com relação a essas coisas, de maneira que há muitos púlpitos que não se tem mais abertura para falar de escatologia, que não se pode mais falar da vinda do Senhor. Né? Por quê? Dado essas muitas visões acerca do assunto. É um dos motivos. Esses dias, numa Assembleia de Deus, um pastor proibiu de uma irmã falar de escatologia. Eu fiquei muito triste com aquilo. E a escatologia, irmãos, ela é uma área da teologia que precisa ser conhecida, porque, afinal de contas, Jesus veio, ele nasceu, ele viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Então, isso é fundamental para a gente. Não teria sentido a gente estar aqui, irmão. Não teria sentido se Jesus falasse, eu vou voltar para buscar vocês. E isso é o que nos diferencia também das outras religiões. Maomé deixou a religião dele para as pessoas cuidarem. Confúcio deixou a filosofia dele para as pessoas cuidarem. Allan Kardec deixou a filosofia deles para as pessoas cuidarem. Morreram tudo, irmão. Jesus foi o único que falou, estou indo, mas não se preocupe, daqui a pouco estou voltando para buscar vocês. Quantos podem dizer amém, irmão? Que vontade de mandar você abraçar alguém, mas eu não vou mandar. Eu não vou mandar, porque não pode. Esse negócio da internet é uma bênção. Amém, irmão. 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, eu vou pedir para o meu amigo me ajudar aqui, até para a gente ser mais rápido, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou repetir algumas coisas que eu falei no domingo, tá, irmãos? Para ficar uma coisa bem tremenda. Então, ainda falando dessa questão... Os irmãos podem se assentar, irmão, desculpa. Eu castiguei vocês, né? Desculpa, irmãos. Eu vou deixar... Pode, pastor, ler com a igreja sentada? O senhor me perdoa. Pode ler com a igreja sentada? Desculpa, pastor. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 15. 2 Pedro 2, 15. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 15. É isso, gente. 2 Pedro. Desculpa, capítulo 3, minha amiga. Desculpa. Versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Aqui, irmãos, está escrito assim. Vamos ler todo mundo junto? E tende por salvação... Versículo 16. Falando disto, quem está falando isso aí, irmãos? Quem escreveu isso aí? Pedro, não é Pedro, irmãos? Parece um iletrado, irmãos, escrevendo? Sim ou não? Parece um indouto escrevendo? Não. Isso aí foi o apóstolo de Cristo, andou com Jesus, foi aquele que cortou a orelha do soldado, aquele todo precipitado, né? Todo sanguíneo, né, pastor? Pedro, ele tinha um problema, irmão. Ele agia, depois ele pensava. Né? Tem muitos assim entre nós, né? Primeiro faz, depois que se liga o que falou.
E Pedro era assim, Jesus amava ele, irmão, esse jeitão de Pedro, né? E eu vi até uma pessoa falando que gosta de pessoas assim, né? É muito... Como é que é o termo que se usa? É o sanguíneo? Não sei se é sanguíneo. É o sanguíneo, gente. Tem gente que gosta, né? Eu vi uma pessoa falando que gosta daquelas pessoas que podem errar 100 vezes no dia, mas pede perdão 101 vez, né? Por causa desse jeito. E Pedro era assim. Pedro era um cara que primeiro fazia, depois ele pensava. Irmãos, quando eu olho Pedro cortando a orelha do Malco, você acha que Pedro queria cortar a orelha, irmão? Quem acha que Pedro queria cortar a orelha? Ele não queria cortar a orelha, não, irmão. Ele queria cortar a cabeça. Foi o Malco que desviou e pegou e soltou a orelha. E Jesus pegou a orelha, né? E colocou de volta. Eu acredito também que se ele arrancasse a cabeça, Jesus ia pegar a cabeça e ia colocar no lugar, irmão, né? E Jesus tinha que dar uns fora nele de vez em quando. Mas foi um homem amado de Deus, irmãos. Foi um homem referência para a nossa vida até os dias de hoje, né? A Igreja Católica o enaltece como o primeiro Papa, e foi uma figura, irmãos, e é até hoje para nós espetacular, um homem de Deus que até mesmo na sua morte, segundo a história, preferiu morrer de cabeça para baixo, crucificar de cabeça para baixo, para não morrer como morreu Jesus. Então foi um homem extraordinário de Deus. E você pegar alguns textos de Atos e outras epístolas, você vai ver que há citações dele para com o apóstolo Paulo. Houve uma situação entre eles dois, a situação até ficou meio tensa, né? E Paulo também o cita, né? Pedro, que é chamado de Pedro, e é chamado também de Cefas, é chamado de Simão. Esse Pedro um dia resolveu falar de Paulo. E olha o que ele falou, irmãos. Falando disto, como em todas... Vê o versículo 15 novamente, por favor. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Você vê como é que ele está se referindo a Paulo, irmãos? Irmão Paulo. Olha que coisa linda, irmão. Eu conheci uma pessoa, irmão, que se chamasse ele de irmão, ele te amaldiçoava. Ele falava assim, irmão não, pastor fulano de tal. Deus vai te ferir. Ainda falava assim, Deus vai te ferir. Não é que seja errado uma pessoa dar valor a isso, porque a Bíblia fala da hierarquia eclesiástica, isso temos que valorizar, né, irmãos? Mas há pessoas que se ensoberbecem muito. Graças a Deus não é o caso de pessoas como o pastor Henrique, mas há pessoas que se ensoberbecem muito. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você vê o tratamento de Pedro com Paulo, irmão. Com o nosso amado irmão Paulo, né? E ele fala assim, que segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha que bonito, irmão. Pedro, aquele que andou com Jesus, que teve contato com Jesus, né? Agora se referindo a uma pessoa como alguém que tinha muita sabedoria. Não é uma atitude assim nobre, não é uma atitude bonita, irmãos, enaltecer alguém, né? Falar que aquela pessoa é cheia de sabedoria, que aquela pessoa é cheia de conhecimento. Infelizmente, há muitos entre nós, irmãos, que às vezes não suportam uma pessoa, até mesmo, irmão, ser usada mais do que era em determinados pontos. Não é que Deus prefira aquela pessoa. É que algumas, irmão, Deus ele age de uma forma diferente, até diferenciada. E outros não, irmãos. Às vezes não só por uma questão de busca, de uma questão de oração, de uma questão espiritual, mas porque Deus resolve usar aquela pessoa ali, irmão. Que quem manda na obra continua sendo Deus. E por isso, infelizmente, existem invejas. Tem pessoas que não admitem que outras possam lecionar, ensinar, pregar, ser mais usada do que as outras. Aí, entre nós, existe, infelizmente, também inveja. Existe ou não existe, irmão? Estou errado? Existe, irmãos. E um dia, conversando com a minha esposa, a inveja é uma coisa do ser humano. Se você falar para mim que não tem inveja, desculpa, eu vou ter que te chamar de hipócrita, porque todos nós temos inveja. Só que a inveja é um leão que a gente tem que colocar uma coleira, irmãos. Caso contrário, a inveja pode nos dominar. Quando ela vir, você tem que colocar ela no lugar dela. Porque, querendo ou não, isso sempre vai bater na nossa natureza humana, né? No nosso coração. Como Deus ele disse ali para Caim, eis que o mal está à porta e cabe você dominar isso aí. Então, irmão, todos nós temos. A questão é, você consegue dominar isso aí? E aqui temos um exemplo.
de Pedro enaltecendo uma pessoa que não é ele. Não, Paulo, ele tem muita sabedoria. Versículo 16. Vai dizer assim, falando disto, como em todas as suas epístolas. Aí eu falei aqui no domingo que isso dá a entender que Pedro leu todas as epístolas de Paulo. Olha que coisa bonita, irmãos. Eu sou Pedro, eu andei com Jesus, Paulo não andou com Jesus, mas eu andei com Jesus. Mas mesmo assim, eu li cada epístola de Paulo. Eu li as epístolas de Paulo, né? Entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele está falando, tem coisas que eu não entendi. Tem coisas que... Olha que humildade, irmão. Tem coisas que eu não consegui entender, né? E há ponto difícil de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Paulo está colocando os escritos de Paulo no mesmo nível das escrituras. Ou seja, o que Paulo escreveu, gente, embora tenha pontos difíceis de entender, e há pessoas que pegam esses pontos difíceis de entender e torcem para a sua própria perdição. Mas leem as epístolas de Paulo, porque é escritura, porque é a palavra de Deus. O que Pedro está falando? Paulo é um homem de Deus, é um homem que tem sabedoria, é um homem que Deus usou, e o que ele falou pode ler como escritura, pode ler como palavra de Deus. Leandro, por que você está falando isso? Porque se Pedro está enaltecendo os escritos de Paulo, irmão, isso significa que os escritos de Paulo têm relevância. Isso significa que Pedro também acreditava que o Jesus que apareceu para eles durante... o Jesus que viveu com eles, que conviveu com eles durante o período que esteve aqui na terra, apareceu também, já ressuscitado, né, já glorificado, diante de Paulo. Ele está dizendo, olha, escute o que Paulo está falando, porque é escritura. Levem a sério, porque o que ele falou é a palavra de Deus. Por que você está falando isso? Porque Paulo, irmãos, ele falou umas coisas, como eu disse aqui no último domingo, estranhas, umas coisas que causam até confusão, até os nossos dias de hoje, né? Como é o arrebatamento da igreja. Não deveria, mas causam confusão na mente de muitas pessoas. E eu quero provar aqui para vocês que Jesus apareceu para Paulo. Amém? Amém? Pega aí rapidinho, Atos capítulo 26, verso 16. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Atos 26. Estou me fazendo entender, irmão? Está dando para entender? Atos 26, 16. Veja o que está escrito aí, irmãos. Lê, por favor. 1, 2, 3. Mais. Levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tenho visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quem está conversando aqui, irmão? Para quem conhece o contexto. Jesus e Paulo. Nessa época, Jesus já havia ressuscitado? É claro. Jesus está falando para Paulo o seguinte: Paulo, levanta-te, põe sobre os seus pés. Olha que coisa linda, irmão. Porque te apareci por isto. Jesus apareceu para Paulo. Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus está falando, fica de pé. Te chamei. Tu é ministro, tu é testemunha. E você vai ser testemunha de coisas que você está vendo. E de coisas que você ainda vai ver. Porque eu não te apareci só agora, não. Vou te aparecer outras vezes. Irmão, que coisa. Eu estou todo arrepiado, irmão. Imagina o próprio Jesus, irmão. Depois de ressuscitado. Chegando para você e falando assim, ó, tua conversa vai ser comigo. Eu não vou falar contigo por meio de profecias, não vou falar contigo por meio das escrituras, não vou falar contigo por meio de revelação, eu vou falar contigo, vou aparecer para você. Jesus apareceu para Paulo, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Ele iria aparecer outras vezes para Paulo? Sim. Pega aí,
capítulo 22, verso 14 de Atos. Capítulo 22, verso 14. Diz assim, e ele disse, vamos lá, 1, 2, 3, o Deus... O que estão falando para Paulo ali? Paulo, o Deus dos nossos pais, de antemão, te chamou. Olha o chamado de Paulo. Para que Deus chamou Paulo? Às vezes a gente diz assim, eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado para isso. Olha o que Deus chamou Paulo. E te chamou, te designou, para que conheças a sua e veja aquele justo e ouça a voz da sua própria boca. O que está dando aqui a entender, irmãos? Que Paulo se encontrou por várias vezes com Jesus. E o próprio Jesus falava com Paulo. Pega outra aí. Gálatas capítulo 1, verso 12. Gálatas, capítulo 1, verso 12. Será que eu botei? Gálatas, capítulo 1, verso 12. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Aqui, irmãos, vamos lá? 1, 2, 3. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, tem coisas que eu não aprendi com teólogo, não. Eu não pesquisei. Foi Jesus que falou. E quando Jesus falava com ele, irmão, ele usava essa expressão aqui, ó, por palavra do Senhor. Ele usava a expressão mistério. E quando Jesus não falava com ele, ele chegava a falar assim, ó, quanto a isso, eu não tenho palavra do Senhor, mas o meu posicionamento é esse. Ele falava assim. Esse homem era normal, irmãos? Aí eu comecei lendo com você, Pedro, falando, ouve tudo que Paulo falou. Porque o Pedro, que tinha conhecimento de Jesus, estava reconhecendo que Jesus também falava com Paulo. Qual é a leitura da ceia que o Senhor faz aqui? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Só o 23, por favor. Acho que você sabe de cor, não sabe? Porque eu... Gente... Vamos lá? Por quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo estava naquela quinta-feira da ceia? Estava. Mas os detalhes... Por que a gente usa 1 Coríntios, irmão? Porque é detalhado. Porque Paulo explica como tem que cear. E essa explicação está baseada em quem, irmãos? No próprio Jesus que falou, ô Paulo, eu fico imaginando, né? Paulo, ó, naquele dia foi assim. Ó, eu peguei o pão, eu dei graça, foi daquela forma, e Paulo foi lá e escreveu. Gente, ó, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Isso aqui não foi Pedro que me disse, não. Ele estava lá, nem João, nenhum deles. Jesus foi lá para me falar disso. E eu recebi do Senhor. E eu também vou ensinar para vocês que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Ô, glória! Aí você pega 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pega aí. Glória a Deus! Glória a Jesus! Fala aí para o seu irmão aí, não sei se você tem coragem. Fala assim, um arrebatamento podia acontecer hoje. Fala aí. Vamos ver se tem coragem. Eita! Glória a Deus! 1 Tessalonicenses capítulo 4.
Versículo 13. Ô, glória! Glória a Deus. Vocês lembram que eu falei de 1 Tessalonicenses? A perturbação que estava lá? Tinha gente falando. E Paulo, Jesus ressuscitou. E, gente, olha só. O pregador, tinha gente profetizando, tinha gente falsificando. E tinha gente falando o seguinte, olha, sabe o que está acontecendo aqui? Essa perseguição, o Jesus voltou, os nossos mortos não ressuscitaram. Era isso, irmão. Aí ele vai, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes para os que já morreram. Tá? Para que não fiquem tristes, como as pessoas que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, aí, gente, isto, Quando Paulo usava essa expressão, significava o quê, gente? Vamos ver se todo mundo aprendeu. Que foi o próprio Jesus que disse. Então é Paulo pregando, sabe? O pastor Henrique pregando aqui, e ele lendo igual eu estou fazendo aqui. Aí de repente ele para e fala assim, Deus está me dando uma revelação. Deus me deu uma revelação. Foi Jesus que apareceu. Jesus foi lá e me disse. Olha o que Jesus falou para ele. Que nós. Gente, você pode ver Jesus. Aleluia. Você pode ver Jesus falando assim. Olha só, Paulo. Os que ficarem vivos na hora da minha vinda não vão preceder os mortos. Os mortos vão ressuscitar, não vão? Mas você acha que eu vou deixar os vivos? Versículo 16. Eu, o Senhor, eu vou descer com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta. Aleluia. Uma hora a gente vai vir aqui, se o pastor Henrique permitir, irmãos, para falar sobre a trombeta de Deus. Porque tem gente confundindo trombeta de Deus com trombeta de anjo. Não, porque a trombeta lá em Apocalipse capítulo 10 fala da última trombeta. Então é a mesma trombeta. Não, a última trombeta de Apocalipse 10 é um anjo que está soando. É um anjo que está falando. Aqui não é nada mais, nada menos do que a trombeta de... E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Olha que coisa, irmão. Versículo 17. Depois. Nós. Nós quem, irmão? Paulo está falando de quem? Está falando dele. Sabe por quê, irmão? A igreja primitiva sustentava isso, de uma vinda de Cristo iminente. Está nos escritos antigos. Os pais da igreja, eles sustentavam uma escatologia iminente. Os crentes, alguns crentes, ao se encontrarem nas ruas, eles não falavam como nós, a paz do Senhor. Eles se abraçavam, olhavam nos olhos e diziam a expressão que é dita aqui por vocês constantemente: Maranatá, Maranata, que significa: ora vem, Senhor Jesus. Eles sustentam. Por que eles vendiam tudo, irmão? Porque eles estavam aguardando logo. Eles estavam aguardando para aquele momento. Aleluia. Glória a Deus. E se eles aguardaram para aquele momento, quem somos nós para não aguardar pelo nosso, irmão? Mas lembra que Jesus não voltou? Rapaz, que ele guarda a tua família. Ninguém entendeu, não. Aleluia. Vou repetir, irmão, para ver se pelo menos alguém nesse tempo aí, desse negócio que está acontecendo, para nem falar na internet, senão eles... Né? Esse tempo aí, irmãos, vou até falar para você dar um glória a Deus. Jesus não voltou ainda por causa de muitos da sua família. Isso significa que ele está dando chance para muitas pessoas retornarem para o caminho. Porque eu quero falar uma coisa legal para você aqui. Não vai ficar uma unha no Egito. Quem tem que subir, vai subir. Quem crê que vai subir, levanta as duas mãos para os céus.
Irmão, Paulo está falando uma coisa que Jesus está falando para ele, irmão. Paulo, eu provei para você que Pedro estava dando valor para o que Paulo falaria. Quem somos nós para não dar valor a isso? E se é a nossa autoridade máxima, a saber o Senhor Jesus que está falando com ele, quem sou eu para falar que não tem, irmão? Aí Jesus está falando assim, ó, vocês, aí Paulo está falando, nós, serão arrebatados junto com eles nas nuvens. Vocês vão se encontrar nos ares e assim vocês estarão comigo para sempre. Fala comigo, para sempre. Para sempre. Com o Senhor. Pega aí, 1 Coríntios capítulo 15. Essa palavra aqui, irmãos, arrebatar, alguns que são opostos, que exista um arrebatamento, que infelizmente há quem entenda que essa questão do arrebatamento é uma falácia. Tem até gente que diz, irmão, que isso foi uma invenção. Vai vendo, irmão. Tem até gente que diz que isso foi uma invenção de um pregador, um grande doutor. Deixa eu ver o nome dele aqui, gente. Anotei. O John Darby, que um grande pós-tribulacionista chamado George Led, falando acerca dele, acabou discordando de um ponto de vista dele com relação ao pensamento pré-tribulacionista. O que é o pensamento pré-tribulacionista? É aquele pensamento onde se crê que o arrebatamento da igreja vai ocorrer antes da grande tribulação. E o pós-tribulacionista acredita que Jesus ele vai voltar depois da grande tribulação. Nesse pensamento, a igreja terá que passar necessariamente pelo período da grande tribulação. Então, muitos aí, você vai ver pela internet, muitas pessoas advogando usando esse argumento. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque, infelizmente, há pessoas que elas são repetidoras de pregadores preferidos. Elas são repetidoras de professores preferidos, por simpatia, ou porque falou uma coisa que fez sentido. E acabaram repetindo, infelizmente, irmãos, uma falácia, dizendo que o que o John Darby falou, o seu posicionamento pré-tribulacionista, era um posicionamento baseado numa revelação de uma jovem de 15 anos. Uma jovem de 15 anos chamada Margaret MacDonald. Então, começaram a espalhar isso aí. Só que começaram a espalhar isso aí, e geralmente são as pessoas que espalharam são pessoas que não leram o livro desse grande pós-tribulacionista chamado George Led. E no livro ele tem o seu posicionamento de fato contra o pré-tribulacionismo defendido pelo John Darby. Mas, se você pegar o conteúdo todo, você vai ver esse George Led enaltecendo, falando sobre o John Darby, que é pré-tribulacionista. Ele coloca o cara lá em cima, fala da inteligência daquele homem, fala que o futurismo, que é o nosso método de entendimento, tanto pré-tribulacionista, tanto mesotribulacionista, tanto pós-tribulacionista, são futuristas. Quem são os futuristas? São aqueles que entendem que os textos escatológicos, bem como o livro do Apocalipse, eles, em sua grande maioria, apontam para o futuro. E o grande pós-tribulacionista chamado George Led fala que o cristianismo deve a John Darby o fato da igreja ter retornado para o futurismo, porque antes disso toda a igreja era preterista, irmãos. Quer dizer, a maioria dos entendimentos escatológicos era preterista. Como assim? Eles entendiam que o Apocalipse já aconteceu, que os textos escatológicos já tinham acontecido. E então, se um homem dessa envergadura, irmão, chamado George Led, um grande pós-tribulacionista, coloca esse John Darby lá em cima, e era um cara que era poliglota, era um cara que era muito estudioso e que era pré-tribulacionista. Você acha que um homem desse, irmãos, iria falar que John Darby baseou seu posicionamento pré-tribulacionista numa visão de uma jovem de 15 anos, irmão? Então, pegaram uma falácia dessa e começaram a distribuir. Aí você vai nos YouTubers da vida, aí tem gente que é contra o arrebatamento da igreja,
e fica utilizando esse tipo de explicação. E se forem mais a fundo, irmãos, hoje, há até documentos, de fato, que, como alguns pais da igreja defenderem o pós-tribulacionismo, mas existem também documentos de alguns defenderem o pré-tribulacionismo. Então, o que eu afirmo aqui, irmãos, é que o pré-tribulacionista vai para o céu, o pós-tribulacionista vai para o céu e o mesotribulacionista vai para o céu. E eu vou também. Esse dia eu ouvi uma pessoa falando sobre esse tema, o pastor Henrique botou lá, eu acho que foi o pastor Henrique, falou assim, eu me preparo por 2. Amém, irmãos. Se ele estiver certo, fazer o quê, irmãos? Mas agora, o que eu prego, irmãos, é aquilo que me faz mais sentido. E, na minha opinião, o pré-tribulacionismo faz sentido. Em muitos aspectos. Por exemplo, há um escrito antigo do 3º século, chamado Pseudo-Efraim, que esses escritos são pré-tribulacionistas. Porque há pessoas que dizem que isso foi uma invenção do século 17 e 18. E isso é mentira. O arrebatamento da igreja está aqui. Mas, Leandro, o que é arrebatamento? Paulo falou. Eu botei lá, mas pode ficar aí, por favor. Bota o versículo de número 51, por favor. Mas Paulo falou assim, e nós seremos arrebatados. É claro que as versões trazidas para nós, originou-se também no latim, chamado de raptare. Mas essa expressão no grego é arpazo. Arpazo. Já viu o arpão? Aquele negócio para pescar o peixe? E tem pessoas que pensam que essa palavra aí, arrebatamento, ela só está ali. Não está, irmãos. Está em muitos textos da Bíblia. Essa palavra arpazo. E arpazo sempre dá um sentido de uma pessoa não entregar algo para ninguém. Dá o sentido de você chegar e buscar. Pegaram, irmãos? Por isso que muitas versões entendem isso como rapto. Já viu um rapto? Alguém que foi raptado? Ela quer ser... Geralmente ela não quer ser raptada. Ela é tirada repentinamente. Ela é tirada da terra repentinamente. Fala aí para o seu irmão, Jesus vai te raptar. Fala aí. Agora eu quero que você pense comigo aqui, irmãos. Pense comigo aqui. Leandro, porque você é um pré-tribulacionista? É claro, irmão, o pastor Henrique, ele certamente é eclético nesses assuntos. E tem pessoas que são pós-tribulacionistas. A gente vai respeitar o pré, o pós, amém. Só não pode deixar de crer em Jesus. Mas, irmãos, quando Deus ele mandou o dilúvio, Deus ele saiu destruindo todo mundo? Sim ou não? O que Deus estabeleceu para que desse uma chance para a humanidade? Ele chamou um homem para fazer O povo quis entrar, irmãos? Não. E Jesus falou, e como foi nos dias de Noé, assim será também na minha vinda. Ou seja, vão pregar, e tem gente que não vai acreditar, porque até então não tinha chuva sobre a terra. E se você for falar de arrebatamento, tem gente que por dentro. Isso parece aqueles filmes de Hollywood, parece aqueles filmes de ficção científica. Irmão, parece estranho, mas nós cremos por fé. O Deus que abriu o mar, o Deus que fez a muralha de Jericó cair, o Deus que fez grandes coisas na terra, Ele é capaz de tirar a gente com força daqui. E se Ele livrou no dilúvio e falou, olha, entrem dentro da arca. Venha para a arca. E quem é a arca, irmãos? É a igreja Ebenezer? Não. A arca se chama Jesus. A arca se chama Igreja do Senhor. Quem estiver inserido dentro dessa realidade vai ser livre dessa grande tribulação. Aí Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Havia um juízo sobre a cidade de Sodoma. Só que tinha um homem de Deus. Olha que coisa linda. Aí Deus falou assim. Olha que coisa linda, irmão. Porque tem gente que fala assim, livro de Apocalipse, eu não gosto, porque é muito difícil. Eu vou ficar triste com você, cara. Porque se fosse tão assim, o nome Apocalipse não significaria revelação. Teria uma imagem da Irmandade ali. A linguagem seria toda codificada, criptografada, apenas entendida por símbolos. Não, irmãos. A Bíblia é muito clara. O Evangelho é muito claro.
Ô glória. Aí Deus falou assim para Abraão: ocultaria eu, escute isso, irmão, ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Fala para alguém aí, Deus não esconderá nada de você. Fala. Você acha que Deus esconderia, irmãos, os mistérios dele para você? Na próxima oportunidade eu vou revelar esse negócio da besta. Para falar, para provar para você que Deus não fica ocultando as coisas. Gostou, né? Eu joguei a bomba. Irmão, Deus chegou para Abraão e Abraão começou a interceder e falou assim: Deus, o Senhor vai destruir a cidade. Mas se tiver 10 justos lá, eu não lembro muito bem a numeração. Aí Deus falou assim: eu usarei de misericórdia para com aquelas pessoas. Né? Aí ele chegou no único: Senhor, e se tiver um lá? E Deus falou: eu usarei misericórdia para com aquela única pessoa. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, eu sou justo. O juízo que eu vou mandar para ímpio, eu não vou envolver o meu justo. O castigo que eu vou mandar, porque para quem não sabe, irmãos, eu li aqui com os irmãos no último culto, a grande tribulação é chamada na Bíblia do dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Uma coisa, irmão, é uma catástrofe natural. Uma coisa é uma pandemia. Outra coisa é Deus descendo no céu e falando: chegou a hora de eu me vingar. Chegou a hora de eu estabelecer a minha vingança. Isso é chamado de dia do Senhor. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Faz sentido o Senhor se vingar da noiva do filho dele? Irmão, desculpa, faz sentido, irmão? Eu vou arrebentar minha noiva, vou arrebentar ela, e depois que ela ficou toda arrebentada, eu vou tirar ela da terra. Faz sentido isso? Desculpa, irmão, não é falta de respeito, não. Mas faz sentido, irmão? Não faz sentido. É por isso que a Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei de toda a tentação, não é isso? Apocalipse 3:10, que há de vir sobre toda a terra. E Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, se não me falar a memória, ele vai dizer: Deus não nos destinou para a ira. Mas, Leandro, isso significa que Deus não corrige a igreja? É claro que ele corrige a igreja, irmãos. É claro que ele tem a sua forma de tratar a igreja como tratou Israel. Mas a grande tribulação é um evento que é separado para os ímpios e, segundo o nosso pensamento, para a nação de Israel. Jesus falou que esse tempo nunca aconteceu e nunca acontecerá. E se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E de Apocalipse capítulo 6 até o Apocalipse capítulo 19, você não tem menção noiva, igreja, você não tem. No capítulo 4, verso 5 ou verso 9, vai dizer assim, uma voz vai dizer para o anjo assim: sobe aqui. A arca foi elevada. Leandro, se Deus livrou a família de Noé, se Deus livrou a família de Ló, por que Deus não pode livrar a noiva do Cordeiro, irmãos? Porque, para quem não sabe, a história da igreja ainda não acabou. A igreja, ela ainda está na terra. O que acontece com a igreja, irmão? A igreja é o campo de força. Leandro, o anticristo já está na terra, possa ser que esteja. Gente, que tempo é esse? Que tempo doido é esse? Eu não quero aqui basear, irmãos, a minha escatologia, teologia, em cima de informações, porque a gente tem que ter cuidado com isso. Houve tempo em que, por exemplo, quem viveu na época ali da Segunda Guerra Mundial, será que olhando para Hitler, não poderia olhar para um homem desse e falar: é o anticristo? Claro, irmãos. Nós não podemos pegar a Bíblia e submeter as informações, nós temos que pegar as informações e submeter a Bíblia. Mas, gente, parece que o cenário... pronto. Tudo está levando a ter uma moeda só, uma globalização. Tudo está levando amanhã a ter um controle populacional. Tudo está caminhando para isso. Irmão, não duvide que... Deixa eu ficar quieto.
Irmão, tudo está levando a um controle. Tudo está levando. Numa outra oportunidade, irmão, a gente vai conversar sobre essa questão do anticristo. Mas o que eu quero dizer é que o próprio Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o mistério da injustiça já opera. E somente é um que resiste. Louvado seja Deus. Ninguém tem mais inimigo que a gente, irmão. Ninguém. Ninguém. Tudo é contra nós, irmão. Tudo. Ninguém luta contra... Irmão, ninguém tem mais inimigo do que igreja. O que falam da gente, falam do Islã? O que fazem com a gente, fazem com outras... Não faz, irmão, não faz. Morrem mais de 150 mil cristãos por ano. Por ano. É uma coisa assim absurda. Ah, Leandro, mas aqui não tem aqui, irmãos. Mas essa hora tem gente morrendo. E quem sabe alguma coisa pode chegar aqui para nós. E então aquela palavra de Amós, né? Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque, irmão, somos aquele que resiste. O mundo está falando aborte, mas tem uma igreja falando não cremos no aborto. O mundo está falando sexo fora do casamento, mas tem uma igreja falando aqui não. O mundo está falando idolatre, mas tem uma igreja falando só existe um Senhor. O mundo está falando adore o sistema, mas tem uma igreja aqui que só se rende diante daquele que vive e reina para todo sempre. E é o anticristo querendo aparecer e a igreja falando, enquanto eu estiver aqui você não vai. Por isso que Paulo em 2 Tessalonicenses está falando, porque o mistério da injustiça opera. E somente há um que resiste, até que do meio seja tirado. Creia você ou não, creia o diabo ou não, o nosso destino será o arrebatamento da igreja. Irmãos, se alguns judeus estivessem certo com relação... Ai, meu Deus do céu, deixa eu voltar. Versículo 51, irmão. Ó Paulo de novo. Eis que vos digo... O que é isso, irmão? Lá vai Paulo falar de mistério de novo. O que isso significa? É Jesus falando com ele de novo, irmão. Olha só, irmão. Na verdade, nem todos... Esse dormir aqui, gente, é morrer, tá? Mas todos seremos transformados. Coisa bonita, né? Versículo de número 52. Versículo 52. Leia aí, por favor. Não abrir ante, porque a trombeta e os mortos incorruptíveis. E nós... Parece doideira, irmão. Sabe o que Paulo está falando? Gente, tem um mistério. Nem todo mundo vai morrer. Mas seremos transformados. Ele falou que será no abrir e fechar de olhos. Leandro, o arrebatamento será secreto? Eu não sei, irmão. Eu sei que será rápido. Pisca os olhos. Pronto, Jesus voltou. Vai dar tempo, irmão? Não vai dar tempo de despedir, irmão. Quando você olhar para o lado, só as roupas ficaram, irmão. Porque eu falei que Jesus não vai precisar da tua roupa. Lá em cima tem vestes para a nossa vida. Aleluia. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem morreu com o corpo dizimado pelo sangue, pelo câncer, não vai ressuscitar com o corpo dizimado. O corpo dele vai estar perfeito na ressurreição. Isso aqui é uma coisa muito séria. E nós seremos transformados. Transformado para quê, irmão? Eu vou gostar porque eu estou acima do peso. É benção. Mas o que é transformado, irmão? Deus, ele vai te glorificar. Que, Leandro? Deus vai te glorificar. Como assim, Leandro? Fala aí para você, irmão. Você nunca mais sentirá ansiedade. Fala aí.
Depressão. Pode falar. Dor. Leandro. Falta quanto tempo, pastor? Falta quanto tempo, pastor? Acabou? Fecha, 15. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 21, 22 e 23. É isso, Jesus? Deixa eu esquecer, não, papai. É isso, gente? Aí, gente. O que está escrito aí? Quem está falando? Ó quem está falando. É Paulo. Aí, ó. Que transformará... Quem está cansado aqui nessa noite, irmão? Levanta a mão. Tem alguém com dor aqui, irmão? Levanta a mão. Meu Deus! Que transformará o nosso corpo. Hoje eu estava olhando uma foto minha mais nova, uma metade disso aqui. Eu falei, o corpo está abatido, velho. Para ser conforme o quê? Para ser conforme o quê? Corpo de quem, irmãos? Quem falou isso para Paulo, irmão? Olha o que Deus, Jesus está falando para Paulo. Ô, Paulo, esse negócio de ressurreição, você vê que isso aí foi para Paulo, irmão. Não é porque Jesus não revelou para... Não sei, irmão, não me pergunte. Jesus não revelou para Tomé. Talvez ele não ia acreditar, irmão. Por que Jesus não revelou para Mateus? Não sei, teve que ser para Paulo. Aí ele fala assim, Paulo, eu vou transformar o corpo abatido. E qual é o modelo, Senhor? O meu. Como assim, Senhor? O corpo de vocês vai ser igual ao meu. Leandro, você não está falando que vai ter a deidade, não. Não, claro que não. Eu estou falando que ele vai glorificar o teu. Tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tranquilo? Professor de escola dominical depois vai ter que segurar a bomba. Como assim igual o teu? Eu expliquei na última. Eu falei que quando Jesus ressuscitou, irmão, Jesus esteve na terra em carne, sim ou não? Se falar diferente disso, é heresia. Gente, Jesus... Vamos lá. Jesus tinha sede. Isso significa que o seu corpo era Jesus tinha fome? Isso significa que o seu corpo humano era Jesus, ele enxergava de longe, irmão. A Bíblia diz que ele chegou perto da figueira. Ele olhando para a figueira, não conseguindo enxergar, ele se aproximou e viu que não tinha fruto. Está lá em Marcos, capítulo 11, né? Não sei. Depois, quem quiser comprovar, vai lá. Ele se aproximou. Jesus, ele tinha que fugir para não machucarem o seu corpo, sim ou não? Sim. Está escrito lá em Marcos, capítulo 6, que ele mandava preparar um barquinho. Por causa da multidão. Por quê? O povo poderia apertar ele, machucar ele. A Bíblia diz que tentaram matar Jesus de várias formas. Tentaram matar Jesus a pedrada, conseguiram? Não. Tentaram matar Jesus empurrando de um precipício, conseguiram? Armaram emboscadas para Jesus, sim ou não? Conseguiram matar? Não, porque tinha uma morte exata, específica, para ele glorificar a Deus. Até para morrer, ele morreu glorificando a Deus, irmão. O que eu estou dizendo, irmãos? Que, infelizmente, a gente passa pela Bíblia e esquece esses detalhes. E por não conhecer esses detalhes, algumas pessoas acabam tendo até mesmo uma escatologia equivocada. Por isso, alguns têm dificuldade para entender, lá em Marcos, capítulo 13, acho que é o verso 42, se não me falha a memória, quando Jesus fala assim, mas acerca daquele dia, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai... Leandro, isso significa o quê? Que provavelmente, irmão, como carne, Jesus não sabia acerca do dia. Mas seria uma ignorância dizer que hoje Jesus não sabe. Porque a Bíblia diz lá em Colossenses que nele habita, glória, toda a plenitude da divindade. Jesus, quando esteve na terra, ele teve que aprender. Ele teve que sofrer. Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Ele foi homem, irmão. Ele sofreu como homem. Leandro, e os milagres? Não era por deidade, era por fé.
Como assim, Leandro? Tudo Jesus tinha que orar. E Jesus falava por fé. Ele olhava para uma coisa e falava: vento e mar, vento e mar. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Ele não se referia a Deus, ele se referia a coisa. Ele não orava como alguns oram, Senhor, manda querubim, serafim, e manda aqueles anjos todos. Jesus não orou assim, irmão. Ele deu ordem para a coisa, ainda falou para os discípulos: vocês são tímidos. Por quê? Porque o que eu fiz, vocês poderiam ter feito também. Por isso que quando ele andou sobre o mar, Pedro falou: posso ir? É claro que pode. Porque quem está fazendo isso aqui é um humano, que tem fé. Aí Pedro foi, irmão. Por isso que ele falou que acerca daquele dia nem o filho do homem sabe. É como se ele estivesse dizendo: ó, gente, hoje eu não tenho condições de dizer, mas daqui a pouco eu estou indo para o meu pai e eu vou conhecer todas as coisas, porque Deus ele vai glorificar com aquela glória do princípio. Irmãos, e Paulo está falando, e Jesus está falando para Paulo: como foi com o meu corpo, vai ser com o de vocês. O que Jesus está falando? Vocês primeiro vão ressuscitar e depois eu vou glorificar. Jesus, quando morreu, e eu finalizo, irmão, já passou 1 minuto. Jesus, quando morreu, o sangue dele saiu do corpo, sim ou não? Saiu todo do corpo, irmão. A Bíblia diz que fincaram uma lança no lado dele e João viu, né? Parece que foi João que falou que viu água saindo, né? Saiu água, porque não tinha mais sangue. E ele, no momento da crucificação, ele precisou se movimentar o tempo todo para que não ficasse um sangue sufocado. Porque ele entendia do sacrifício. Todo o sangue deveria sair. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, ele não estava mais com aquele sangue. Por quê? O sangue foi doado para Ebenezer, para toda a humanidade. O corpo dele é um corpo humano, sustentado pelo Espírito Santo. É por isso que ele chama Tomé e fala: toca aqui. E ele fala: isso aqui é espírito, Tomé? Não. Pode o Espírito tocar, Tomé? Não. Pode ser tocado, Tomé? Não. Tem outra coisa. Me dá um peixe aqui que eu vou comer na tua frente. E o corpo comeu peixe, por isso que eu acredito que a comida de lá não vai ser diferente da daqui. Aí, e finalizo. Cadê o som aqui? Tem um som? E finalizo. E finalizo. Atos capítulo 1. Aos discípulos, irmão. Está olhando para Jesus. Jesus andou 40 dias na terra com eles. Irmãos, é fácil acreditar naquilo? Não era fácil. Jesus andou 40 dias. Imagina um homem, irmãos, que há uns dias atrás foi surrado, foi desfigurado, o sangue desceu, pedaço de carne desceu, estava totalmente moído, e agora ele está na frente de todo mundo, intacto. A única cicatriz que é sustentada naquele corpo está ali por causa da profecia, que são os cravos nas mãos. Porque o profeta falou que a vinda dele vai ser perceptível, os cravos. Irmãos, quando eles estão olhando aquele Jesus falando acerca de muitas coisas, eles fazem uma pergunta assim. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se vocês estivessem diante de um Jesus ressuscitado, qual a pergunta que você faria? Sei lá, irmão. Eu perguntaria qual é a localização do inferno, onde é que fica. Mas os discípulos falam assim: Senhor, restaurarás tu ainda neste tempo a Israel? Jesus falou: não convém vocês saber acerca desses tempos, mas vão para Jerusalém, ficai lá, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Acredito eu, irmãos, que entre a ressurreição e a descida do Espírito Santo foram ali o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo foram ali a Páscoa e o Pentecostes, são 50 dias, né? Pentecostes, 50 dias. Os discípulos, me parece que eles vão ficar uns 10 dias aguardando
O que iria acontecer ali? Aquele corpo estava subindo, assunto aos céus. E por isso os anjos falam, varões e irmãos, porque vocês estão olhando para o alto. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, um dia vocês vão ver ele descer. E quando Jesus ele entra na sua glória, sugiro que isso aconteceu aí nesses 10 dias, aconteceu a descida do Espírito Santo. De maneira que eu distingo, irmãos, tem uma diferença aí da ressurreição e da glorificação. Porque o Jesus ressuscitado, eles reconhecem. O Jesus glorificado, não dá para reconhecer muito bem. Quando João, o mais íntimo, chegou ao céu e viu Jesus, ele fez assim, ó. Aí ele fala assim, e vi um semelhante ao Filho do Homem. Aí ele descreve, os seus cabelos eram brancos como a lã branca. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seu peito um cinturão de ouro, seus pés como latão reluzente. Ou seja, João falou, parece o Filho do Homem. Parece o Jesus que eu vi lá na terra, que eu colocava a cabeça no peito dele. E tem uma parte no Apocalipse que ele diz assim, não temas. Eu sou o leão de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Oh, glória! E João caiu como morto aos seus pés. Todo glorioso, irmãos. O corpo dele estava diferenciado. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque Jesus vai glorificar a igreja também. Jesus vai te dar um corpo assim. Irmão, esse corpo não vai ter limite. Ele vai voar. Fala comigo, eu vou voar. Fala. Eu vou voar, fala. Aleluia, fica de pé. Glória a Deus. Leandro, eu não acredito nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Leandro, eu... Não acredito nisso, Leandro. Glória a Deus. Rasga a tua Bíblia, velho. Porque essa é a realidade da nossa existência. Glória a Jesus. Não se turbe o vosso. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, é porque voltarei outra vez. E vos levarei, olha o arpazo, para mim mesmo. Para que onde eu estiver, a Ebenezer possa estar também. Gente, estamos voltando para casa. Estamos indo para o nosso lar. Fala aí para o seu irmão, e a casa não é alugada. É própria, tem escritura. Assinada com o sangue de Cristo Jesus. Vem, pastor, desculpa. Passei alguns minutos. Vem, meu pastor. Vamos orar, bota a mão no coração. Tem alguém? Ah, Leandro, eu acredito nisso aí. Você de repente não sei. Você de repente não recebeu a Jesus ainda como Salvador. Talvez esteja esperando esse momento. Você quer vir aqui? A gente vai fazer uma oração por você. Não se sinta constrangido. Aqui todos nós somos irmãos. Aleluia. E eu quero te dar essa oportunidade para a gente orar. Leandro, você sugere que eu tenha que ser crente assim? Não. Estou falando para você fazer uma aliança com Cristo aqui. E segurar a mão dele como eu estou segurando há 20 anos. Não balança não, vem, toma atitude para a sua vida. Existem 2 grandes decisões que a gente deve tomar na vida. Primeiro, com quem a gente quer passar a nossa vida inteira aqui na terra. E segundo, com quem a gente quer passar a eternidade. Se você só se preocupa com o que você vai passar aqui na terra, você está indo para um caminho de loucura. Mas se você se preocupa com a sua vida após a morte, isso significa que você está no caminho da sabedoria. Leandro, eu estou afastado, eu preciso de oração, vem. Leandro,
eu não estou bem não. Vem aqui na frente e o pastor vai estar orando e você tem a oportunidade até o término desse culto. Amém? Bota a mão no teu coração aí. Deus, abençoa, Pai, seus filhos, teu servo pastor Henrique. Abençoa a tua igreja, Pai. Os tempos não estão tão difíceis. É tanta coisa que a gente vê, Pai, nos noticiários. Irmãos que já estão indo. Pessoas que foram afetadas por essa situação que está acontecendo. Ó Deus da nossa vida. Guarda a tua igreja. Ajude-nos, Pai, a continuar pelo caminho da fidelidade. Segura na mão de cada pessoa. Senhor, que seja um tempo onde as pessoas elas venham se ligar em Ti. Que seja um tempo onde o Seu nome seja glorificado na vida de cada um. Deus, que o Senhor venha tocar nas almas, tocar nos corações. Se essas palavras aqui não foram suficientes, Senhor, continue falando no coração das pessoas. Fale em sonhos, fale por alguém, mas fale com essa pessoa, Pai. E que o Seu nome seja glorificado. Eu peço também pela Ebenezer, Pai. Sustenta essa igreja. A Ebenezer tem feito, Pai, e eu falo isso com humildade, coisas que muitos não estão fazendo, meu Deus. Eles estão indo a cada lugar, esses jovens, o pastor. Senhor, guarda teus filhos nesses locais. Senhor, que essa voz ela venha permear sobre os quatro cantos da terra. Abençoa de forma tremenda e continue levantando esse exército. E que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas. Você poderia dizer para o Senhor assim: Senhor, a Tua palavra é vida em mim. Você pode fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu amo a Tua palavra. E eu quero viver a Tua palavra. E nós vamos louvar sobre isso nesse momento. Que a palavra do Senhor ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Amém? Então você que conhece esse louvor, abra sua boca em nome de Jesus e adore conosco. Louve. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o Seu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Então declare ao Senhor: como um orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como um orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Então declare para o Senhor: quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus.
Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, diga. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. E pois em meio, declare. Pois em meio a Tua palavra te fizeram os céus. E o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Quero fazer valer, diga. Quero fazer valer Tua palavra em mim. Ouvi. Para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Aleluia. Declare pela última vez. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. E se você crê nessa palavra, aplauda o nome dele. Diga glória a Deus e aleluia, porque Ele é bom. Amém, povo de Deus. A igreja foi embora? Amém, povo de Deus. Amém. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, você vai depois ou tu vai antes? Hã? Está em dúvida? E eu tenho orientado aqui, os obreiros, por favor, podem distribuir os envelopes, quando eu só faço uma breve... Fica de pé, senão eu vou falar mais meia hora. E eu não posso falar meia hora. Eu quero ensinar você aqui a Ebenezer. Boa, foi muito boa. Extremamente esclarecedora a palavra que nos foi ensinada. Que vai continuar. Combinei aqui rapidamente com meu amigo. Vamos ter umas 3 quinta-feiras aí de assuntos escatológicos. Você que se interessa, você venha. É bom ir na contramão, né? Está todo mundo falando de uma coisa, a gente vem na contramão. A gente vai falar da vinda e do arrebatamento da igreja. Tem muito crente que já perdeu o medo e acha que vai dar tempo de pedir perdão. Vai não, irmão, não dá tempo. Tá bom? Então, nosso evangelista vai estar nas próximas 3 quinta-feiras aqui, falando para nós desses assuntos tão extraordinários que reacende a chama do nosso coração. Maranata. Seria bom. E tu imagina, tu encontrar alguém no Guanabara. Ô, meu irmão, Maranata, outro Maranata, pá! Maranata, tomara que seja hoje. Não podia voltar esse negócio, irmão.
Eu creio. Os da Ebenezer já estão se acostumando, né? Maranata. Amém? Nós não batemos boca com quem acredita que vai depois, que vai no meio. Aí você faz o que o pastor Henrique tem dito. Eu estou preparado. Eu vou antes, mas se ele quiser que eu fique um período também, eu fico. Mas que eu vou para o céu, eu vou. Então não precisa ficar em queda de braço, romper relacionamentos, porque nós sofremos, né, mãe? Eu tive, por exemplo, com nossos irmãos presbiterianos lá em São Paulo. Que igreja, que povo amável, que igreja extraordinária. Irmão, que povo de oração. O povo que ora, mais do que a gente pentecostal. Eles creem um pouquinho diferente. Eu falei assim, meu amigo, mas por que tanto tempo de guerra, uma coisa sem necessidade nenhuma? Bastava eu que creio que vou antes, e assim, eu creio que vou antes, mas eu vou te ver depois, quando tu passar, eu te encontro lá. Pronto! Não era mais fácil? Mas não, então discordo de você, então não quero andar contigo. Aí criou uma barreira desnecessária. Quem sofreu foi o Evangelho. Eu creio, irmãos, que nós somos uma nova geração nesse reduto chamado Rio Comprido, Catumbi e Estácio. Então, já que o Senhor nos levantou, vamos fazer diferente. A gente não faz queda de braço com ninguém. Se ele acredita que vai depois, você como membro da Ebenezer, diz assim, tá bom, irmão, eu te encontro lá quando chegar. Eu vou chegar primeiro, mas vou guardar o seu lugar lá. Aliás, Jesus já guardou o seu lugar lá. E glória a Deus, a gente é irmão em Cristo Jesus. Os irmãos entenderam isso? E caminhando, vamos para Canaã. Mas que podia ser agora? Podia, né? Não, irmão. Vamos agradecer a Deus. Dê exemplo, seja luz dentro da sua casa. Eu tenho falado muito isso com a minha esposa. Nós pais ficamos muito preocupados com os nossos filhos. Será que os meus filhos vão? Será que eles vão ser arrebatados? Será que não vão? Esse dia ela estava triste, né? Preocupado com o Jean e Jéssica. Eu falei assim, amor, Jean e Jéssica tá 2 cavalos velhos. Já sabe, até o Pedro já passou da idade da inocência, sabe. Cadê o Pedro? Ele foi embora? Foi arrebatado? Ah, tá passando mal, tá tadinho meu filho. E ele já foi preparado. Eu falei, filho, agora a gente só viver, foi ensinado. Se você ensinou seu filho, se você ensinou a sua filha, descanse. Está plantada a semente lá. Jesus quer que eles entrem no céu. Jesus não quer lançar ninguém no lago de fogo. Jesus não morreu para jogar ninguém no fogo. Então, para que isso aconteça, agora um crivo pastoral. É de suma importância você dar testemunho dentro da sua casa. Porque se você crê no arrebatamento da igreja, teu filho olha para você, não vê uma referência de homem que vai entrar no céu, você está empurrando teus filhos para o inferno. Se você crê que vai entrar no céu, e dentro de casa tu não dá esse comportamento como mulher que vai entrar no céu, você está empurrando seus filhos para o inferno. Ou você vai empurrar seu marido para o inferno, sua mãe. Então é de suma importância que nesse período preguemos, né, irmão Cid? Pelo exemplo. Seja exemplo dentro de casa, irmão. Seja crente. Não é porque tu está dentro da tua casa, lá tu pode fazer o que tu quer, não. Eu falei isso lá em essa semana, na palavra pastoral. Dentro da tua casa, teus familiares têm que olhar para ti e dizer assim, eu quero ser igual a ele. Vão estar sentando o sarrafo nos crentes aí, a gente sabe que sofre mesmo, mas teu parente vai dizer assim, não, aí, pelo meu pai eu boto a mão no fogo. Pela minha mãe eu boto a mão no fogo. Pelo meus irmãos, não é porque você é adolescente que você pode ser vida louca, que você é jovem, que você pode ser vida louca. Tua avó pode olhar assim, você crente igual a minha neta. Faça isso, para que teus familiares entrem no céu com você. Você pode dizer amém? Nós vamos orar. Deus te abençoe. Boa essa palavra. Pô, irmão, podia ir embora, que eu nem ligava. Vamos embora, um negócio bom. Quantos receberam na parte de Deus? Diga amém. Então conserve, porque o diabo vai querer arrebatar do teu coração. Quando tu abrir o Google, acredite, vai estar aparecendo lá alguma mensagem falando ao contrário, que eu não sei como é que é isso. Você pode explicar depois também para a gente? Você pensa no negócio, abre o telefone, o negócio aparece. Você vai ver teu Google. Arrebatamento é mentira, não é assim. Tu fique naquilo que tu foste ensinado. Permaneça naquilo a qual tu foste ensinado. Qual foi o último tom daquele hino da harpa que eu cantei? Duvido vocês lembrarem. É isso aí. Tá bom. Senhor, nesse momento nós vamos dizimar e ofertar com alegria no coração, porque Tu é o nosso Senhor. Nós não servimos a mamão. É para o bom andamento da Tua obra, para que possamos manter esta porta aberta. Tu não precisas dela, mas nós, ainda nessa esfera natural, precisamos.
e vamos honrar os compromissos pertencentes a este lugar. Muito obrigado, meu Deus, por teus filhos que têm sido fiéis a ti, a tua obra. Multiplique e prospere de sobremodo. Seja tu abençoado para a glória de Deus Pai. Não faltará o pão de cada dia sobre a tua mesa e nem os recursos necessários para a tua dignidade. Eles dirão, verdadeiramente, ele é um homem e mulher de Deus, pois verão a glória do Senhor refletido na tua vida como num todo. Aqueles que recebem essa palavra, diga amém. Dá o tom, maestro. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. É o 340 da harpa. Quem a ele pertencer, e terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Com alegria, Benés, vai. Podes tu também dizer, bota aí 340. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Terceira estrofe. Este povo destemidos são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz. Com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Não cante. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, vai sou dar. um dos tais. Quarta estrofe. Ó, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, com que te fará dar-te-á. E Jesus maravilhoso, podes também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Eu sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Mais uma vez o coro. Um dos tais. Um dos tais. Sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Sim, eu sou um dos tais. Um dos tais. Sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Se isso é verdade na sua vida, dê uma salva de palmas. Mas diga glória a Deus e aleluia. Muito obrigado, Abba, por todos os teus cuidados e zelo para conosco. Como dito por teu servo, como noiva, prestes a se casar, estaremos adornados, perfumados, bem vestidos, cuidados e bem tratados. Louvado seja o teu nome. Maranata, vem buscar teu povo. Te louvamos, Senhor, por todos os benefícios que nos tem prestado, e consagramos ao Senhor as ofertas trazidas por aqueles que te amam, que será aplicado na tua casa como tem sido feito, Senhor. Muito obrigado, no nome santo de Jesus, e toda a igreja diga amém. Pedirei que você levantasse a sua mão. Repita comigo. Evangelista Leandro. Assim não, irmão, aniversário do irmão. O irmão veio pregar para tu no dia do aniversário dele. Tu tá com fome, o irmão tá tipo assim, o que tem lá em casa? Será que tem festa? Não, estamos com pressão. Levanta a mão de novo. Vem para cá, meu amigo, vem cá. Isso, para você falar olhando nos olhos dele. Diga, Evangelista Leandro. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Cada vez mais. Que Ele prospere. Tua família. Teus sonhos. Teu ministério. Teu chamado. Cumpre com excelência o teu chamado. Aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Evangelista, não vai faltar os recursos
para a tua dignidade. Evangelista, muitos serão as pedradas. Perseguições inúmeras. Mas saiba, o teu protetor, o teu Senhor, o teu galardoador te recompensará e te livrará de todo o mal. E todo o Rio Comprido, Catumbi e Estácio, por que não o Brasil? Saberás que fostes escolhidos desde o ventre da sua mãe. Evangelista, feliz aniversário. Nós da Ebenezer agradecemos a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para esse servo de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, por fazer dele um referencial da nossa geração, um contemporâneo, Senhor. Muito obrigado. Que tu possa derramar sobre ele bênçãos sobre bênçãos, no nome de Jesus. Leva teu povo em paz na dispensação do teu Espírito, guardando, livrando-nos de todo o mal. Bateremos a melhor noite de descanso, porque vamos dormir pensando no arrebatamento da igreja. Não estaremos com medo de Covid, não estaremos com medo de morte, estaremos dormindo esperançosos. Pode ser hoje a vinda do Rei. Aleluia, com anseios aguardamos o teu retorno. Se tu não vier esta noite, não vier esta madrugada, não vier ao amanhecer, Maranata, dê-nos estes momentos extraordinários e que possamos refletir tua glória. É o que te pedimos no nome de Jesus, e toda a igreja diga. E a você que está conosco, nos dando honra da visita, Deus te abençoe. Foi bom cultuar ao Senhor contigo. Amém? Estenda suas mãos, receba a bênção apostólica. Você em casa também, Deus te abençoe. Aleluia. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E os mesmos digam: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso, se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Deus te abençoe fora das câmeras, fora aí da imagem. Se você quiser dar um abraço, pode abraçar, que ele não tem medo. Tem lá álcool 70. Deus te abençoe. Boa semana, meus irmãos. Solta a música, Diego. Me leva onde vou. O teu amor me salva, o teu amor me cura, o teu amor me leva onde vou.